Olá, olá, saudações a todos. Vamos conversar nesse vídeo sobre o 13º passo. Já vou explicando que, para aqueles que acompanham todos os nossos vídeos, eu posso ser um pouco repetitivo, mas a gente precisa voltar um pouco nos temas para poder falar sobre alguns deles, né? Então a gente acaba repetindo algumas coisas, mas isso acontece porque tem pessoas que nunca assistiram nenhum vídeo. Então esse é o primeiro vídeo delas. Então a gente tem que começar devagar e para poder evoluir no raciocínio, né? Então peço licença a quem acompanha, né? Mas vamos lá. 13º passo. Bom, o melhor para falar do 13º passo, a melhor forma da gente fazer isso didaticamente é através dessa escada, da escada epistemológica, tá? O que essa escada apresenta? Então, vou pedir para que você acompanhe aqui no desenho, né, no documento. Olha só, nós temos aqui a classificação trinária, né, que eu utilizo para saber quem usa drogas, né? Então, a relação de uma pessoa com a droga, eu utilizo essa classificação trinária, em mero usuário, usuário abusivo e adicto. Então, nossa sociedade é basicamente mero usuário, alguns são usuário abusivo, e os mais infelizes, vamos chamar assim, acabam se tornando adictos, tá? Então, o que é adicção? Aí eu recomendo que você, para epistemologia, né, o que é adicção, eu recomendo que você assista o vídeo sobre a teoria poliédrica da adicção. Tá? Lá a gente aponta um pouco sobre a visão da adicção pela epistemologia. Tá? Então veja, nós temos mero usuário, usuário abusivo e adicto. Veja que adicto é apenas um período. Né? Então a pessoa começa a usar droga lá com 15, 14, 13, 12 anos de idade, seja lá qual idade for, e usa até esse ponto aqui, até o final da adicção. Então, digamos, vamos dar um exemplo, começou a usar com 16 anos de idade e parou aqui com 31 anos de idade. Aí iniciou sua abstinência. Então, nós teríamos um total de 15 anos de drogadição. Tá? Drogadição é o período do mero usuário, usuário abusivo e do adicto. Você soma esses períodos e você teria aí, desde que a pessoa começa até o momento que ela para, esse é o período de drogadição. Então, olha só, o período de adicção é apenas um período, compreendido dentro do período de drogadição, tá? Então, tranquilo. Quando a gente fala em drogas aqui, drogas e álcool, tá? E podem ser drogas lícitas ou ilícitas, pode ampliar bem o conceito, né? Para poder abranger várias formas de comportamento, compra compulsiva, fanatismo religioso, internet, sexo e por aí vai. Tá? Mas não tem problema. O que importa é que o período de drogadição compreende as fases de mero usuário, usuário abusivo e adicto. Tranquilo? Bom, aí após esse ponto, a gente chama de ponto F, inicia o período de abstinência. Tá? Então aqui existem vários pontos, vários delays, a gente vai lentamente, a gente vai falando sobre cada um deles em alguns vídeos. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar o que está depois desse ponto, depois desse período aqui. A gente chama ele de ponto Z. Tá? Meu nome é Pericles Zimmermann, então eu utilizo a expressão Z como sinônimo de ponto Zimmermann. Tá? É o último ponto da escada, então uso o Z e eu atribuo meu sobrenome porque fui eu que desenvolvi o raciocínio. Qual que é o raciocínio? O raciocínio é que o período de drogadição, então a pessoa, no nosso exemplo, começou a usar dos 16 aos 31, certo? Ela usou por 15 anos. Quando ela estiver com 15 anos de abstinência, ela chega nesse ponto que eu chamo de ponto Z, certo? Se a pessoa começou a usar aos 10 anos de idade e usou até os 40, ela usou por 30 anos. Ela só estará no ponto Z com 30 anos de abstinência, certo? Então você precisa pegar o intervalo da drogadição e para você saber quando será o ponto Z, que é o mesmo período dela estando em abstinência. Por que eu faço essa distinção? Bom, eu digo que a pessoa, quando ela atingir o mesmo período de abstinência que ela esteve usando drogas, quando esses períodos forem iguais, no instante seguinte, no minuto seguinte, no segundo seguinte, essa pessoa estará aqui
há mais tempo em abstinência do que ela esteve em drogadição. Então, eu entendo que essa pessoa, ela não tem a mesma abstinência dos abstêmios das fases anteriores, tá? Então, eu entendo isso. A gente não pode dizer que alguém que está em abstinência aqui há mais tempo do que esteve usando drogas, que essa pessoa tem a mesma abstinência, que essa abstinência possui o mesmo conteúdo material da abstinência de alguém que está com 30, 60, 90 dias de abstinência. Certo? Elas são abstinências muito diferentes, tá? Então eu faço essa distinção. Eu chamo isso de ponto Z. Após o ponto Z, inicia a pós-abstinência. E a pessoa que está na pós-abstinência, eu chamo de mega-abstêmio ou pós-abstêmio. Essa é uma escada que utiliza expressões como abstêmio menor e abstêmio maior, que são originárias mesmo na ideia kantiana, do Immanuel Kant. São expressões kantianas, né, no conceito da menoridade do Kant, né, que o abstêmio menor ele ainda não tem a capacidade de pensar por si só. O abstêmio maior já tem essa capacidade. O mega abstêmio já é uma outra capacidade. Então, quando a gente analisa o conteúdo material, como as pessoas pensam sobre determinados problemas que surgem no processo de abstinência, elas pensam diferente. Tá? Então a gente usa essas expressões para distinguir. Então, aparentemente, também é uma classificação trinária, assim como na adicção, na drogadição utiliza uma classificação trinária, na abstemiologia ela aparentemente é trinária, mas ela não é trinária, ela é quinária, tá? Porque ainda existe o abstêmio maior e o abstêmio mínimo, o abstêmio maior real e o abstêmio mínimo, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Aqui porque eu vou falar aqui sobre o 13º passo, isso aqui funciona. Então tá aqui, ó, período de drogadição igual ao período de abstinência, nós estamos no ponto Z, no instante seguinte inicia-se a mega abstinência ou a pós-abstinência, né, que é o mega abstêmio. Então veja que após esse período eu digo que a pessoa pratica o 13º passo. Tá? Tudo isso para falar disso, que o 13º passo ele ocorre quando todo o período de abstinência for superior ao período de drogadição. Quando inicia esse período de superioridade do período de abstinência, eu digo que a pessoa está no 13º passo, que é a aplicação de um critério cronológico ao 12º passo. O 12º passo é a assistência, né, dos grupos anônimos. É a pessoa levar a boa nova, eu digo, né? É ela servir de exemplo, ela conversar com os colegas, ela mostrar que o negócio vai dar certo, que é possível, que existe abstinência. Né? Esse é o 12º passo. Ele é assistencial, eminentemente assistencial. E o 13º passo, ele é um critério cronológico, ou seja, a pessoa está há tanto tempo fazendo esse 12º passo, que agora ela já está no 13º. Eu digo que esse é um passo cosmoético. Por que ele é cosmoético? Porque ele transcende a própria pessoa. Né? Ela já está aqui no planeta Terra há mais tempo em abstinência do que ela esteve em drogadição. Então ela está mais tempo aqui espalhando, espargindo ideias da abstinência do que ela esteve antes fomentando ideias da drogadição, certo? Esse é o 13º passo, ou seja, o 13º passo é um critério cronológico. A gente precisa que o tempo de abstinência supere todo o período de drogadição, tá? Não me parece ser difícil de entender o raciocínio, me parece ser bem fácil, né? Eu tenho um material, o material aqui ele vai falar disso, né? Ele fala sobre esse 13º passo. Eu utilizo esse exemplo dos 15, que a pessoa usou dos 16 aos 31 anos de idade, né? Eu utilizo essa expressão, esse raciocínio, mas é importante entender esse mecanismo apenas, tá? Que o 13º passo eu entendo que é um critério cronológico aplicado ao 12º passo, quando o 12º passo já está sendo praticado há tanto tempo que ele se torna um passo cosmoético.
Então, a pessoa, a partir do 13º passo, ela pode fazer, eu recomendo que essa seja a pessoa que faça a ponte de ouro. Tá? A ponte de ouro é uma técnica epistemiológica, onde você pega o abstêmio, que está aqui, e faz ele conversar com os familiares. Então veja que interessante. Nós temos normalmente grupos de abstêmios, grupo de pessoas que querem ficar em abstinência, e grupos de familiares. Nós temos dois grupos isolados, um grupo de abstêmio e o outro grupo de familiares. Eles via de regra, não existe um grupo entre eles. Até porque a técnica terapêutica, ela diz que falar entre os abstêmios dos problemas deles com os iguais é diferente de falar dos problemas deles com as famílias. Isso acaba virando uma terapia de família e dá muito conflito. Tá? Então, o que eu proponho? Eu proponho que você pegue um dos abstêmios, né, que tem um longo período de abstinência, ou seja, um mega abstêmio, alguém que está lá no 13º passo, certo? E faça com que peça para que ele compareça no grupo dos familiares para conversar com os familiares. Então, os familiares têm dúvidas, os familiares querem esperança, querem motivação, e aí vem uma pessoa que está em abstinência há muito tempo, ela vem e conversa com os familiares e esclarece eventuais dúvidas. Então nós teríamos, ao invés de um grupo só de familiares e um grupo só de abstêmios, nós teríamos um abstêmio conversando com familiares. Eu chamo isso de ponte de ouro, porque a pessoa está há tanto tempo em abstinência, ela faz uma ponte para conversar com os familiares dos abstêmios que estão aqui no início. Então a gente pega o mega abstêmio e coloca ele para conversar com essas familiares. Eu chamo isso de ponte de ouro. Vou fazer um vídeo específico sobre a ponte de ouro, que eu acho ela uma técnica muito interessante e evita alguns problemas, né? Às vezes a gente vê clínicas ou comunidades terapêuticas que vão fazer alguma palestra em alguma escola ou coisa parecida e levam as pessoas que estão internadas. Então, eu já vi várias situações, dessa clínica ou comunidade ir até uma escola, e aí ela faz uma partilha lá para os alunos, né? E depois ela volta na outra semana e vai fazer uma partilha para alunos da outra sala, e aí já não está mais com as mesmas pessoas, porque as pessoas, algumas recaíram durante essa semana. Então veja só que coisa complicada, ela vai lá para tentar ajudar as pessoas, para dizer que a coisa dá certo, e aí na outra semana ela já volta com outros membros, porque alguns dos membros não deu certo. Então, ao invés de fazer uma propaganda institucional, ou ao invés de tentar prestar uma assistência, ela está prestando um desserviço às vezes. Ela acaba piorando a situação, comprometendo ainda mais a sua própria credibilidade institucional, digo, da clínica, da comunidade, né, que fez isso. Sem contar que ela expõe as pessoas que fizeram isso, né, que acabaram recaindo, né. Elas não estando lá, os outros já entendem que elas recaíram, então fica uma situação desagradável. A ponte de ouro evita isso. A ponte de ouro, ela diz assim, ó, pegue um pós-abstêmio. A pessoa está aqui há tanto tempo em abstinência que a probabilidade dela recair é muito menor. Então você traz essa pessoa, né, para fazer essa palestra, fica mais fácil. Mas tudo bem, isso é a ponte de ouro. Veja, existem vários fenômenos que a gente trabalha na pós-abstinência. Então, que interessante, a gente tem um período de drogadição e aí a gente tem abstinência. O que ocorre? Na abstinência, nós temos AA e NA. Né? Todos os outros modelos de abstinência estavam isolados, perdidos. A epistemologia, ela serve para condensar eles. A gente consegue trazer todos esses modelos e tentar explicá-los. E a pessoa que deseja abstinência, que escolha o seu modelo, que aplique da sua forma. Mas a gente tem que entender todos esses modelos. Em todos esses modelos, a gente tem o pós-abstêmio. Tá? Eu conheço pessoas que não fazem terapia, nem individual, nem em grupo, nem familiar. Elas estão em casa, só estão em abstinência há tanto tempo que já são pós-abstêmios. Né?
E essas pessoas não podem também ficar afastadas das ideias da epistemologia, né? O que se discute é se essas pessoas que estão em abstinência eram realmente adictas. Desculpe. Na grande maioria dos casos, eles apontam que essas pessoas eram meros usuários ou usuários abusivos que iniciaram suas abstinências. Todavia, né, eu gosto de dizer assim, todavia, contudo, entretanto, eu conheço pessoas que eram realmente, possuíam o diagnóstico médico clínico de adictos e que estão hoje já na pós-abstinência sem fazerem terapias, tá? Existem, mas são pouquíssimas essas pessoas, tá? Elas conseguiram isso porque elas não chegaram no tradicional fundo do poço. O fundo do poço delas foi mais raso. Então elas tinham família, elas tinham estrutura, elas tinham emprego, elas não chegaram a ter todas essas perdas. Então para elas se tornou factível essa abstinência, né? Elas conseguiram começar a abstinência antes de afundar muito. Então quanto maior o problema da adicção, quanto mais fundo o poço, parece que mais difícil vai ficando a abstinência, né? Existe um estudo, se não me engano, no Rio Grande do Sul, eu li recentemente, que eles pontuam que as pessoas que têm adicção, que estão lá no fundo do poço, eles entendem que elas têm mais chances de se recuperar. Segundo aquele estudo, a amostra é muito pequena, a amostra acho que foi de 30 ou 40 pessoas só. Mas eles perceberam que quando as pessoas estavam lá no fundo do poço, já eram moradores de rua, e pediam ajuda, essas pessoas tendiam a ficar longos períodos em abstinência, mais do que pessoas que estavam ainda no início da adicção e estavam sendo internados pelos familiares à força, né, que a gente chama do involuntário ou o compulsório, né? Internamento involuntário ou compulsório. Mas é um estudo interessante, se vocês pesquisarem na internet, vocês acham, né? Então, algumas pessoas, às vezes, que estão lá no fundo do poço, não tem mais nada mesmo para perder, a abstinência é o único caminho, parece que elas encontram esse único caminho. De outra banda, né, aqueles que estão no início da adicção e percebem que vão para o fundo do poço, muitas vezes conseguem também interromper o caminho e ficar em abstinência. Tá? Prove que ambos precisam de uma certa ajuda, né, para poder desencadear isso aí. Não é uma coisa muito fácil. Tá? Se fosse fácil, não, a gente nem precisar estar estudando isso tudo, né? Nem ia ter tantos problemas assim. Bom, essa é a ideia do 13º passo, então. Quando o período de abstinência for maior que todo o período de drogadição, a pessoa inicia essa pós-abstinência, dentro dela é um passo cosmoético, a gente pode aplicar a ponte de ouro e por aí vai. Então, o material está aqui disponível para todos. Peço desculpa se eu fui repetitivo para alguns, né? Eu tive que ser, porque tem pessoas que estão começando agora e ainda não conhecem essas ideias, tá bom? Forte abraço a todos e obrigado pela atenção.